Você tem medo de pregar coisas erradas, tem timidez, não sabe por onde começar a preparar um esboço, ou até mesmo você prepara um esboço, mas fica perdida, fica lendo na hora, ou até mesmo trava? Vem cá que eu vou te ensinar nesse vídeo como que eu faço para preparar as mensagens que o Espírito Santo coloca em meu coração. A primeira parte não é você se preocupar com aquilo que você vai pregar, mas em como está a sua vida de aprendizado e crescimento espiritual. A maioria das pessoas que tem dificuldade de falar em público, tem timidez ou pouco conhecimento bíblico, é porque não aprendeu a ler a Bíblia corretamente, a interpretar os textos, e por falta de alimento espiritual você se sente despreparada para pregar e por isso você fica recusando oportunidades. Vamos pegar como exemplo Jeremias 18, onde eu já preparei aqui esse esboço do zero, mas eu vou te ensinar como que eu faço tudo antes de pregar e me preparar para as minhas mensagens. Se você quer esse esboço em PDF, é só você clicar nesse link aqui abaixo do vídeo para você receber, que eu vou te mandar esse material gratuitamente. Antes de você pregar, você precisa aprender a orar. E eu oro da seguinte forma: Senhor, ministra ao meu coração aquilo que ainda preciso aprender. Me revela se no coração daquela igreja ou daquele povo que eu vou pregar aquela palavra. Fala aquilo que eu preciso ouvir e que essa igreja, que essas pessoas precisam ouvir e que não seja a minha vontade. Quando você ora dessa maneira, você expressa a sua total dependência de Deus. Todo pregador que tenta fazer tudo do seu jeito, fica difícil, mas quando você demonstra dependência e fé no Senhor, aí sim Deus começa a te usar de maneira sobrenatural. Para você começar a entender essa passagem da casa do oleiro, você precisa saber em que época Jeremias profetizou, para que povo ele profetizou e qual era a mensagem que Deus deu para Jeremias. Para você descobrir isso é muito simples. Você pode fazer uma pesquisa, você pode ver uma Bíblia de estudo, você pode ver um comentário bíblico, como você achar melhor, tá bem? Bom, Jeremias ele profetizou ainda antes do povo ser levado para cativeiro e também quando o povo foi levado em cativeiro, Jeremias ainda estava profetizando. Para que povo? O povo de Israel, ok? E também, qual era a mensagem? A mensagem era de arrependimento, de conversão. Para você entender, claro, tudo que Jeremias profetizou, você tem que ler praticamente todo o livro de Jeremias. Mas nós vemos aqui que nessa passagem da casa do oleiro, Deus ele vai trazer uma exortação para esse povo de Israel que precisava de libertação, arrependimento, mas eles não quiseram aceitar. Então veja bem, isso aqui é tão real, gente, que o povo não aceitou a palavra, que se você ler Jeremias 18, olha o que está escrito: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não conhecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Então Jeremias ele não foi ouvido, mesmo profetizando aquilo que Deus mandou, porque o povo era rebelde, de coração duro. Tanto que aqui em Jeremias 20, o próprio Deus, né, ele fortalece Jeremias, porque Jeremias queria desistir, ó. Não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso. Então veja como aqui Jeremias ele queria desistir, mas o fogo da presença de Deus que estava em sua vida não o deixava desistir. Nós vamos aprender agora aqui o que pregar sobre a casa do oleiro. O que eu faço? Eu leio todo o capítulo, pelo menos, e vou examinando parte por parte. E tudo aquilo que me chama a atenção, eu vou grifando. Eu vou grifando, vou grifando. Por quê? Porque assim eu tenho mais objetividade daquilo que eu quero estudar e pregar. Vou dar um exemplo. Aqui no versículo 1 de Jeremias, o texto diz que a palavra veio a Jeremias, que não foi um projeto da terra para o céu, mas foi um projeto do céu para a terra. Então, quando eu vou começar a pregar sobre isso, eu gosto de falar sobre essa decisão de Deus de ir em busca do povo que estava perdido, porque a palavra foi enviada ao profeta. Então, Deus enviou a sua palavra. Sempre quando Deus envia a sua palavra, é porque tem um propósito, porque Ele quer salvar vidas, porque Ele quer libertar pessoas. Amém? Então Deus envia a palavra dele com um propósito, não de exaltar o pregador, mas de restaurar um povo que está perdido. Versículo 2, o texto já começa assim, ó: levanta-te e desce à casa do oleiro. Então Deus exige o que do profeta? Disposição e obediência. Se você não tiver essas duas coisas aqui, levantar e descer, no caso aqui que é obedecer, você não consegue ver um chamado. Então, no versículo 2, geralmente eu prego
sobre disposição, você está disponível a fazer o que Deus mandou, e obediência. Sem essas duas coisas é impossível. Okay? Disposição e obediência. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Então repare que ele só ouviria as palavras de Deus se ele estivesse no lugar de obediência. Então, eu friso muito aqui isso. A intimidade, ela depende do tanto que você quer obedecer. Lembrando que está tudo no PDF. Só estou explicando aqui. Se você quiser o PDF, gente, está aqui, ó. Só você clicar abaixo do link do vídeo aqui. Deixei um link para você me chamar no WhatsApp que eu vou te mandar esse estudo aqui em PDF. Olha agora. O texto vai dizer que quando Jeremias chega lá, ó, ele descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, quando Jeremias chega, o oleiro estava trabalhando. E Jeremias começa a observar o oleiro trabalhando. Olha o que ele observou. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Não foi Deus que quebrou. Tem gente que fala que Deus quebrou. Aqui não. No capítulo 19, sim. No capítulo 19, olha só. Ninguém prega isso aqui, né? Mas ó, a botija quebrada. A ruína de Jerusalém. Tá vendo? Então aqui sim, a botija de vaso foi quebrada. Mas aqui no capítulo 18 não. Tá bem? Então, o texto diz que se quebrou na mão do oleiro. Por quê? A fragilidade do povo. Então, geralmente, a nossa vida acaba indo de mal a pior porque nós mesmos fazemos coisas erradas que trazem dor, destruição para a nossa vida. Então, aqui no versículo 4, nós vemos que Jeremias está observando o oleiro e que enquanto ele fazia esse vaso de barro, né, a argila se quebrou na mão dele. Só que o oleiro não desistiu, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então, coloca agora versículo 3 e 4. O aprendizado do profeta. Porque isso aqui foi aprendizado, gente. Essa observação de Jeremias foi para ele aprender o que ele deveria pregar. Então, tem coisas que Deus só te ensina com experiências reais. Não adianta você passar muitas vezes horas assistindo um vídeo, ou você muitas vezes fazer algum seminário. Tem coisas que Deus só vai te ensinar na prática. Claro, tem coisas que você aprende com homens de Deus, com mulheres de Deus, é verdade, mas tem coisas que Deus só te ensina na prática. Versículo 5. Pela segunda vez, então veio a palavra do Senhor. Por quê? O versículo 5 é cumprimento da promessa do versículo 2, que Deus disse: lá te farei ouvir as minhas palavras. Repare como os textos se conectam. Não é verdade? O 2 e o 5. E aí Deus disse para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Deus está comparando Israel com esse vaso que se quebrou e foi refeito. Deus está dizendo que mesmo que Israel tenha caído por causa dos seus pecados, Deus tem um poder para restaurar e refazer aquela nação. E a mensagem é: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então preste atenção. Vaso na mão do oleiro. Ok? É igual Israel nas mãos de Deus. Isso aqui é forte, hein, gente? É melhor você estar quebrado nas mãos de Deus do que você estar quebrado nas mãos do diabo. Tem gente que acaba errando e desvia, se entrega ao mundo, se entrega para o diabo. Não. Mesmo que você esteja quebrado, jamais se entregue para o inimigo, mas sempre permaneça nas mãos de Deus, porque Ele tem poder para te restaurar e para te moldar. E nós vemos agora que Deus vai começar a entregar a mensagem para Jeremias sobre aquela nação. No momento em que falar contra uma nação e contra o reino para arrancar e para derrubar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Olha que forte isso. Então Deus, Ele não quer que venha o mal sobre as pessoas, mas o mal vem porque nós somos teimosos na desobediência. O mal vem porque nós não queremos nos arrepender, nós não deixamos o orgulho de lado e acabamos vivendo nas nossas próprias escolhas erradas, sem arrependimento,
sem mudança de vida, sem confissão de pecado, sem abandono de pecado. E Deus vai começar a repreender a nação, porque essa nação estava fazendo coisas que desagradavam o coração de Deus. Repare que para você poder pregar sobre isso, primeiro você tem que entender o texto. Quando você entende o texto, você está pronto para quê? Para montar o seu esboço. Então, se você quer o esboço de pregação, pede para mim que eu vou te mandar. Clica no link abaixo aqui do vídeo, no meu link aqui do WhatsApp, para você me chamar no WhatsApp, que eu vou te mandar esse PDF para você ter a mensagem completinha sobre a Casa do Oleiro. Você gostou desse vídeo? Se você ainda não é inscrito no canal, confere aqui se você é inscrito, deixe o seu like, por favor, para abençoar nosso canal e fazer esse canal crescer, abençoar muito mais pessoas que precisam aprender mais a palavra, sair da frieza espiritual, pregar, alcançar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então nos ajude, nos abençoe. Beijo no seu coração.